O seu dinheiro perdeu 10% do valor em 2021. O governo não pediu sua opinião. Não houve votação. Não houve aviso. Houve uma decisão de comitê e sua poupança encolheu. Em 2008, enquanto os governos injetavam 4,1 trilhões de dólares para salvar bancos que haviam apostado e perdido o dinheiro de todos, alguém fez uma pergunta diferente. E se existisse um dinheiro que nenhum comitê pudesse inflar, que nenhum governo pudesse confiscar com um telefonema ao banco, que tivesse um limite fixo, gravado em código, imutável, inegociável? 9 páginas, sem nome, sem rosto, sem endereço. Assinado apenas por Satoshi Nakamoto. Em janeiro de 2009, o primeiro bloco da rede Bitcoin foi minerado. Dentro dele, uma mensagem escondida no código. Uma manchete do jornal britânico The Times. Chancellor on brink of second bailout for banks. O chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Não foi coincidência. Foi uma declaração de intenção. 15 anos depois, a pergunta que os dados levantam não é se o Bitcoin funcionou. Funcionou para quem? Aqui, onde a história, poder e economia se encontram. Entre 2008 e 2022, os bancos centrais dos Estados Unidos, Europa, Japão e Reino Unido criaram coletivamente mais de 25 trilhões de dólares do nada. Não por produção, não por riqueza gerada, por decisão, por decreto, por tecla. O resultado foi previsível para quem conhecia a história: inflação. Entre 2021 e 2023, a inflação americana chegou a 9,1%, o maior patamar em 40 anos. Na Europa, ultrapassou 10%. No Brasil, o IPCA fechou 2021 em 10,06%. Na Argentina, 2022 terminou com 94,8% de inflação acumulada. O paradoxo é este: o mesmo sistema que se apresenta como guardião da estabilidade monetária foi historicamente o maior produtor de instabilidade monetária. E em meio a esse paradoxo, surgiu algo que o sistema não havia previsto: um dinheiro que não pode ser inflacionado por decreto, que não obedece a nenhum banco central, que não pode ser confiscado por nenhum governo com um simples telefonema ao banco. Em 2009, um Bitcoin valia 0. Em novembro de 2021, chegou a 68.789 dólares, uma valorização sem precedentes na história financeira moderna. Mas a história do Bitcoin não é apenas uma história de preço, é uma história de poder. Para entender o Bitcoin, é preciso voltar a 31 de outubro de 2008. O mundo ainda absorvia o choque do colapso do Lehman Brothers, ocorrido 47 dias antes. Nos Estados Unidos, 2,6 milhões de empregos seriam eliminados apenas em 2008. Na Europa, governos corriam para evitar o colapso de bancos inteiros com dinheiro público. Nesse contexto, um documento chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, foi publicado em uma lista de e-mails de criptografia. Seu autor, Satoshi Nakamoto, nunca foi identificado. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo. Até hoje, a identidade permanece um dos maiores mistérios da história financeira contemporânea. O que se sabe? Satoshi detinha aproximadamente 1 milhão de bitcoins minerados nos primeiros anos da rede, equivalentes, no pico de 2021, a cerca de 68 bilhões de dólares. Esses bitcoins nunca foram movimentados, nunca foram vendidos, permanecem em endereços identificados, intocados, como uma estátua digital no centro de um sistema que ele criou e depois abandonou. Em 3 de janeiro de 2009, o bloco Gênese foi minerado. Em 12 de janeiro de 2009, Satoshi realizou a primeira transação Bitcoin da história, 10 BTC enviados ao programador Hal Finney. Em maio de 2010, Laszlo Hanietz pagou 10.000 Bitcoins por 2 pizzas em Jacksonville, Flórida. Aquelas pizzas, no pico de novembro de 2021, valeriam 687 milhões de dólares. O Bitcoin opera sobre 3 pilares que o diferenciam de qualquer moeda anterior na história. O primeiro é a escassez programada.
Ao contrário do dólar, do euro ou do real, que podem ser emitidos em qualquer quantidade por decisão de um comitê, o Bitcoin tem um limite absoluto: 21 milhões de unidades. Esse número está gravado no código-fonte. Não pode ser alterado por decreto, por votação ou por pressão política. Até 2024, aproximadamente 19,7 milhões de bitcoins já haviam sido minerados. Os últimos serão criados por volta do ano 2140. O segundo pilar é a descentralização da validação. Cada transação em Bitcoin é verificada por uma rede global de computadores, chamados de nós, sem hierarquia central. Não existe um servidor principal, não existe um botão de desligamento. Para destruir a rede Bitcoin, seria necessário desligar simultaneamente dezenas de milhares de computadores espalhados por mais de 100 países. O terceiro pilar é a transparência imutável. Cada transação é registrada em um livro público, a blockchain, que qualquer pessoa pode auditar, mas que ninguém pode alterar retroativamente. Uma transferência feita em 2010 pode ser verificada hoje, com precisão absoluta, por qualquer pessoa com acesso à internet. A cada 4 anos aproximadamente, ocorre o halving, o evento em que a recompensa dos mineradores é cortada pela metade. Em 2009, minerar um bloco rendia 50 bitcoins. Em 2024, rende 3,125. Cada halving reduz a taxa de emissão e, historicamente, precede períodos de valorização expressiva do ativo. O Bitcoin não existe em isolamento, ele existe em relação. Quando a China proibiu mineração de Bitcoin em 2021, o hash rate global, a capacidade computacional da rede, caiu 50% em semanas e se recuperou completamente em menos de 6 meses, redistribuído para Estados Unidos, Cazaquistão e Rússia. Quando o governo americano aprovou os primeiros ETFs de Bitcoin em janeiro de 2024, mais de 10 bilhões de dólares entraram no ativo nos primeiros dias. Empresas como BlackRock, a mesma que administra os fundos de pensão de milhões de trabalhadores, passaram a custodiar Bitcoin em escala institucional. Quando El Salvador tornou o Bitcoin moeda legal em 2021, o FMI advertiu sobre riscos à estabilidade financeira. Quando a Argentina, em 2023, viu sua inflação ultrapassar 200%, a busca por Bitcoin no país bateu recordes históricos. Tudo está conectado, sempre esteve. A narrativa do Bitcoin como dinheiro que ninguém controla merece uma análise mais precisa. Em 2024, apenas 4 pools de mineração, Antpool, Foundry USA, F2Pool e Via BTC, controlavam mais de 65% de todo o poder computacional da rede Bitcoin. Concentração que, em teoria, aproxima um sistema de um ponto de vulnerabilidade que Satoshi havia projetado para evitar. As exchanges, plataformas onde a maioria das pessoas compra e vende Bitcoin, são entidades centralizadas, reguladas e sujeitas a pressões governamentais. A FTX, segunda maior exchange do mundo em 2022, colapsou em 72 horas. Seu fundador foi condenado a 25 anos de prisão por fraude. Aproximadamente 8 bilhões de dólares de clientes evaporaram. Os ETFs aprovados em 2024 colocaram o Bitcoin sob custódia de instituições como BlackRock e Fidelity, as mesmas que compõem o núcleo do sistema financeiro tradicional que o Bitcoin foi criado para contornar. Os dados históricos indicam uma ironia estrutural. O ativo criado para descentralizar o poder monetário atrai sistematicamente os mesmos atores que concentram poder no sistema convencional. A história do Bitcoin inclui ciclos de euforia e colapso de magnitude raramente vista em qualquer classe de ativo. Em 2017, o Bitcoin subiu de 1.000 para quase 20 mil dólares. Em 2018, recuou para 3.200, uma queda de 84%. Dezenas de projetos associados evaporaram. Investidores em todo o mundo contabilizaram perdas bilionárias. Em 2022, após o colapso do ecossistema Terra-Luna, que destruiu 40 bilhões de dólares em semanas, e a subsequente falência da FTX, o Bitcoin caiu de 69 mil para abaixo de 16 mil dólares.
O inverno cripto de 2022 eliminou aproximadamente 2 trilhões de dólares em valor de mercado do setor. No Brasil, a história tem rosto e data. Em 2022, a exchange brasileira Mercado Bitcoin processava mais de 2,8 bilhões de reais em transações mensais. O país figurava consistentemente entre os 10 maiores mercados de criptomoedas do mundo em volume. Mas foi também no Brasil que proliferaram esquemas fraudulentos usando o Bitcoin como veículo. A Gas Consultoria captou aproximadamente 38 bilhões de reais de investidores brasileiros antes de ser desarticulada pela Polícia Federal em 2021. A tecnologia não escolhe seus usuários, o sistema tampouco. Os dados históricos dos 15 anos de existência do Bitcoin sugerem uma narrativa mais complexa do que a que circula nos dois extremos do debate público. Nem o dinheiro do futuro que substituirá todos os outros, nem o esquema Ponzi sem valor intrínseco. A cronologia indica que o Bitcoin funcionou com razoável consistência, como reserva de valor em contextos de desconfiança institucional severa, em países com inflação crônica, regimes autoritários ou sistemas bancários instilados de fragilidade. Ao mesmo tempo, a estrutura atual do ecossistema revela que a promessa de descentralização absoluta foi, em parte, moderada pela realidade da concentração econômica. Quem chegou cedo, quem tinha capital para minerar em escala, quem operava as exchanges, esses atores acumularam riqueza desproporcional. A pergunta que os dados levantam não é se o Bitcoin é bom ou mau, é para quem, em que contexto e sobre qual estrutura de poder ele opera como prometido. O Bitcoin foi construído sobre uma premissa filosófica radical. A confiança no código é superior à confiança nas instituições. Mas a história financeira sugere que nenhum sistema escapa completamente da necessidade de confiança humana. A blockchain é imutável, as exchanges não são. O protocolo é transparente, as custódias não são. O código não mente, as pessoas que o operam podem mentir. Um fundador construiu um império de 32 bilhões de dólares sobre a narrativa do altruísmo e da transparência cripto. E usou esse império para cobrir apostas de um fundo paralelo com dinheiro de clientes. Exatamente o que os bancos tradicionais fazem e que o Bitcoin supostamente havia tornado impossível. O sistema, em qualquer formato, é tão sólido quanto as pessoas que o operam. E as pessoas, a história demonstra repetidamente, são imperfeitas de maneiras previsíveis. Em 2024, estima-se que aproximadamente 2% dos endereços Bitcoin controlavam cerca de 95% de todo o Bitcoin em circulação. Uma concentração que rivaliza e, em alguns aspectos, supera a desigualdade de riqueza no sistema financeiro tradicional. Os primeiros mineradores, que operavam com laptops domésticos em 2009 e 2010, acumularam bitcoins ao custo de centavos por unidade. As empresas de mineração industrial de 2024 operam com equipamentos de centenas de milhões de dólares em galpões climatizados no Texas, Islândia e Cazaquistão, consumindo mais energia elétrica do que países inteiros. A narrativa do dinheiro do povo coexiste com uma estrutura de distribuição que reflete com fidelidade surpreendente a lógica que governa qualquer mercado em expansão. Quem chegou primeiro, quem tinha mais capital, quem tinha acesso à informação antes dos demais, esses acumularam a maior parte da riqueza gerada. Isso não é ideologia, é estrutura. E a estrutura tem memória. Satoshi Nakamoto criou um dinheiro que ninguém controla, depois desapareceu. Talvez para garantir que ninguém pudesse dizer que ele próprio o controlava. A questão que a história não responde: um sistema verdadeiramente livre do controle humano é uma libertação ou apenas uma nova forma de poder aguardando que alguém suficientemente grande o ocupe de vez? O Bitcoin foi criado para substituir o sistema financeiro. 15 anos depois, o sistema financeiro está custodiando o Bitcoin. Se isso te deu uma nova perspectiva sobre como o Bitcoin realmente funciona, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu te mostro onde procurar. E deixa nos comentários. Para você, o Bitcoin resolveu o problema que prometeu resolver ou apenas criou uma nova versão do mesmo? No próximo vídeo, o euro, uma moeda única imposta a 19 países com economias radicalmente diferentes. O FMI disse que funcionaria. Certos economistas disseram que era impossível desde o início. 25 anos de dados depois, a história responde.